muito. Deus é rico em misericórdia. Ele olha para aquele filho mais problemático, aquele filho que dá mais preocupação a esse que quer Cristo. Jesus estava uma vez atravessando uma cidade, tinha um homem lá que ninguém gostava dele, era Zaqueu. Só que aquele homem, cheio de pecados, ele queria ver Jesus. E essa foi a grande salvação dele, porque ele subiu naquela árvore, porque ele queria ver Jesus passar, ele queria ver quem era Jesus. E para surpresa dele, Jesus não passou. Jesus parou, Jesus olhou para ele, lá em cima daquela árvore, chamou pelo nome, e ainda falou assim: é preciso que eu fique hoje na tua casa. Ele que se achava o último de todos, ele que estava lá escondido, de repente Jesus falou: eu vou ficar na tua casa. Que honra maravilhosa! Por menor que você esteja se sentindo hoje, mais pecador, mais sujo, mais indigno, Jesus está olhando para você e dizendo: eu quero ir para a tua casa hoje. Você veio na minha casa agora, eu quero ir na tua casa. Coloca a mão no teu coração agora assim, e diga: Senhor, eu é que quero, Senhor, que você venha para a minha casa. Eu vim aqui, Senhor, para te ver. Jesus, nessa noite eu quero te ver, eu quero te ouvir, eu quero te sentir, e mais do que tudo isso, te levar para a minha casa. Eu quero dizer, Senhor, que a minha casa precisa de ti. Fecha teus olhos e diga para o Senhor: eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti. E por isso nessa noite eu vim aqui para te ver, eu vim aqui para te escutar, eu vim aqui para sentir a tua presença. E eu quero, Senhor, que toda a minha casa seja inundada pela tua paz. Diga isso cantando: eu preciso de ti. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Eu quero ouvir você cantando: eu preciso de ti. Eu preciso de ti, meu Senhor. Eu preciso de ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de ti. Que bom, meu irmão, que bom, minha irmã, que você reconhece que precisa de Deus. Ao sair da sua casa, você já estava reconhecendo isso. Ao vir aqui para a igreja, você já estava reconhecendo: eu preciso de Deus e por isso eu vou. Na verdade, quando nós dirigimos a nossa oração a Deus para pedir alguma coisa, é porque Deus já pediu. Deus já pediu para você olhar para Ele. Deus já pediu para você pedir para Ele. Quando nós vamos pedir, nós já estamos atendendo a um apelo de Deus. Deus te quer. Deus quer ouvir a sua voz. Deus quer você pertinho dele. Quem ama, quer o outro perto, sim ou não? Sim. Quando a gente ama, a gente quer a pessoa perto. Mas Jesus não quer só você perto. Jesus quer estar em você. Ou você não sabe que você é templo onde habita Deus? Deus quer estar em você. Diga assim: Senhor, eu sei, Tu queres estar em mim. E nessa noite eu te peço, Senhor, vem morar em mim, com toda a sorte de bênção, com todas as graças espirituais. Vem morar em mim, Senhor. Amém, Jesus. Então toma aí a palavra de Deus agora. A palavra de Deus que foi escrita pelo Espírito Santo. Isso é o que ensina a nossa igreja. Toda palavra é inspirada por Deus. Nós vamos ver o que o Espírito Santo escreveu a respeito de Jesus. E diz aí no Evangelho segundo São João, no capítulo 1, versículo 1, está assim escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio junto de Deus. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Jesus veio ao mundo, e Ele foi rejeitado, e muitos não deixaram Ele entrar em suas casas, muitos o expulsaram, alguns tentaram jogá-lo em cima do monte, queriam precipitá-lo lá em cima, quando Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me enviou para salvar, para curar, para libertar. Tentaram precipitá-lo lá em cima. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não a acolheram. Meu irmão e minha irmã, que nessa noite você possa acolher a luz vinda do céu. Fecha teus olhos para que você possa enxergar melhor a Deus, e que essa luz do céu possa iluminar a tua alma, iluminar o teu ser, iluminar o teu coração, como nós cantamos desde o princípio da renovação carismática. Deixa a luz do céu entrar, e quando a luz do céu entra, ela ilumina tudo que é de bom e o que é de mal. Aparece aquilo que está limpo e aparece aquilo que está sujo. Então, quando tudo é revelado pela luz, então há uma limpeza que é feita ali, e essa luz de Deus quer tirar fora tudo aquilo que é escuridão do teu coração. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a acolheram. Mas nessa noite, Senhor, que a tua luz possa brilhar nas trevas da minha alma, e revelando tudo aquilo que é mal, Senhor. Cura-me, sara-me, liberta-me, principalmente, Senhor, nessa noite, converte-me, Senhor Jesus. Converte-me, Senhor. Nós vamos lá para o versículo 14. E diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória, sua glória, glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama: eis aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existe antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Vamos repetir isso. Todos nós recebemos de sua plenitude graça sobre graça. Outra vez. Todos nós recebemos de sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho único que está no céu, no seio do Pai, foi quem o revelou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós estamos entrando agora no mês da Bíblia. E a Bíblia é a palavra. Nós acabamos de ver aqui que Jesus é o Verbo de Deus. Verbo é palavra. Então, quando nós dizemos e o Verbo se fez carne, nós estamos dizendo a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus é a palavra. Jesus é a própria palavra de Deus. Por isso é importante, meu irmão, minha irmã, que você, tendo a Bíblia, abra na sua casa, porque a Bíblia fechada é um livro, mas ela aberta é Deus falando ao povo que Ele ama. E que todos os dias você possa abrir a palavra, porque é o próprio Deus. Se você não reparou, meu irmão, aqui na frente nós temos dois altares. Esse maior é o altar onde está o próprio Jesus na Eucaristia, é o altar eucarístico. Esse menor aqui, nós chamamos ambão, também é o altar, e é um altar dedicado a Deus.
Nesse altar está Jesus na Eucaristia, naquele está Jesus na palavra. Tanto que a missa é dividida em duas partes: liturgia eucarística e liturgia da palavra, porque Deus está na Eucaristia e Deus está na palavra também. Então, quando você toma a palavra, você vai encontrar com Deus, amém? Você vai encontrar com Jesus. E nós queremos que esse encontro com Jesus seja cada vez mais íntimo, cada vez mais forte, que a Bíblia seja o seu momento de encontro com Deus, seu momento de oração com Deus. Leia a Bíblia todo dia. Se não puder ler de noite, lê de dia, mas leia todo dia. Deus quer falar com você. Eu sei que você quer ouvir a Deus. Eu quero ouvir a Deus, mas eu não abro a Bíblia. Eu quero falar com Deus, mas eu não fecho os olhos para orar. Meu irmão, aqui está a presença de Deus. A Bíblia é inspirada por Deus. A palavra é Deus. O verbo se fez carne e habitou em nós. Tanto a palavra é Deus, que nós temos um altar aqui na igreja, um altar da palavra. A primeira parte da missa o padre faz ali, porque ali ele tem a presença de Deus na palavra, e ele faz a homilia ali. Depois ele vai lá para o altar eucarístico, porque Jesus vai te fazer presente também na Eucaristia. Olha que profundo. O mesmo respeito, a mesma adoração que eu tenho que ter com a Eucaristia, eu devo ter também com a palavra de Deus. É Deus falando comigo. Tão importante é a palavra de Deus. Eu quero que você tome a sua Bíblia aí agora, a palavra de Deus. Vai lá em Timóteo. Presta atenção, é bem quase no final da Bíblia aí. Timóteo, 2 Timóteo, aliás, 2 Timóteo 3:14. A Escritura, sustentáculo da fé. 2 Timóteo 3:14. Olha que lindo. A Escritura, sustentáculo da fé. A Escritura sustenta a fé. Muitas vezes nós dizemos: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. E quantas vezes nós relatamos que estamos fraquejando na fé, que nós estamos nos sentindo fracos na fé? Será que você está lendo pouco a palavra de Deus? Será que você tem alimentado a sua fé lendo a palavra de Deus todos os dias? Meditando, ouvindo a Deus e falando com Deus? Porque quanto mais você se afasta da palavra, automaticamente você se afasta de Deus. A Escritura é o sustentáculo da fé. E diz aí em 2 Timóteo 3:14: tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Sabes de quem aprendeste, e desde a infância conheces as Sagradas Escrituras, e sabes que ela tem o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Vamos repetir? Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como é útil a palavra de Deus. Então, para que nós tenhamos essa intimidade com Deus, eu quero fazer aqui um convite especial para você. Eu trouxe aqui um exemplar do estudo bíblico que nós começamos, já tem 2 semanas, mas domingo passado não teve, não? Houve só um encontro. É chamado Seminário de Vida no Espírito. E desde o ano passado, pela primeira vez,
nós resolvemos fazer o seminário de vida com a lectio divina, ou seja, você vai ler a palavra e orar a palavra de Deus. Você vai receber essa tarefa e todos os dias uma passagem bíblica, e tem os 4 passos para aquele que quer ler a palavra de Deus orando. E nós chamamos, a igreja chama de lectio divina. Primeiro, você vai se colocar na presença de Deus antes de ler a palavra de Deus. Aí vem 4 passos. Primeiro, você vai ler. Segundo passo, você vai meditar. O que é que diz para mim hoje essa palavra? E o terceiro passo, você vai orar. Você vai falar com Deus, inspirado por aquela leitura que você fez. E por fim, o 4º passo, você vai viver essa palavra, você vai contemplar durante todo o dia aquilo que Deus te falou nessa leitura. Então, todos os dias você vai ter uma tarefinha, uma passagem bíblica. A gente facilitou um pouco colocando algumas perguntas e os 4 passos diários. Nesse domingo agora, o seminário de vida vai começar às 8 da manhã, aqui na conferência. E o tema do seminário desse domingo é o amor de Deus. Deus quer falar de amor no seu coração. E eu tenho certeza que a maioria que pode dispor dessa parte da manhã de domingo para estar com Deus. Eu quero fazer esse convite especial para você vir participar do seminário de vida do Espírito com a gente. Serão agora 8 domingos. 8 domingos. São vários temas que nós chamamos de querigma. O que é o querigma? Foi feito um estudo para saber o que pregava Jesus, que tocava tantos corações. O que pregavam os apóstolos, que tocava tantos corações. E aí dividiram em temas aquilo que Jesus pregou e aquilo que os apóstolos pregaram. E chegaram a 4 temas, que era a salvação, que é a fé e a conversão, o batismo no Espírito Santo. Mas além disso, nós achamos que deveríamos falar, não, vamos falar de salvação, temos que falar do pecado também. Então foi incluído o tema do pecado. Mas nós não vamos começar falando do pecado, né? Vai assustar as pessoas. E aí foi incluído o tema o amor de Deus. Primeiro, você vai se sentir amado por Deus. Depois a gente vai falar da salvação, do pecado, da conversão, da fé, do batismo no Espírito Santo. Então nesse domingo você tem o privilégio de já começar o amor de Deus, amém? Fala para quem está do seu lado, você tem o privilégio nesse domingo de começar o amor de Deus. E quem vai pregar o amor de Deus é uma pessoa que nós amamos muito, Rosinha. A Rosinha tem o dom por excelência de falar do amor de Deus. Ah, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer as 9 semanas. Não, vem só domingo. Pode vir só domingo mesmo. Vem aí, vai ser aqui na conferência às 8 da manhã. A Rosinha vai estar aqui falando do amor de Deus, mas venha trazendo o seu coração aberto e trazendo a palavra de Deus também nesse domingo. Amém? Ótimo. Eu quero falar também de uma outra graça maravilhosa, que é o que nós estamos vivendo, a palavra de Deus aqui no grupo de oração. Olhando aqui a Bíblia e sabendo que a renovação carismática é a viva tradição apostólica da igreja. Isso é lindo, porque a igreja se apoia em 3 fundamentos: a palavra, a tradição apostólica e o magistério da igreja, que são os bispos e os papas e os documentos da igreja. A renovação carismática é a representante viva da tradição apostólica. Se você lê o Atos dos Apóstolos e vê o que eles faziam, é exatamente o que nós fazemos agora. Eles oravam em línguas, eles oravam por curas, eles falavam do batismo do Espírito Santo, eles falavam de salvação e oravam em voz alta, e eles se alegravam, e eram zombados pelas pessoas, e eram perseguidos, e eram criticados. É exatamente o que nós fazemos aqui, o que nós vivemos aqui. Mas o mais lindo é que esse grupo de oração em especial tem algo que eu encontrei aqui na palavra. Eu até gostaria que você abrisse aqui também, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, porque isso aconteceu na minha casa, nessa semana, né? Toda semana acontece na casa de alguém. E aqui na palavra de Deus, em Atos 5, versículo 40,
Minha vista te levou, acho que é 40 ou 42. É o último versículo. Atos 5, no último versículo, que diz assim: e todos os dias não cessavam de ensinar e de pregar o Evangelho de Jesus Cristo no templo e pelas casas. No templo e pelas casas. Vamos repetir? No templo e pelas casas. Nós sorteamos aqui toda quinta-feira uma casa para ser visitada. Sim ou não? Sim. E diz a palavra que eles iam lá e partilhavam a palavra e partilhavam o pão. Certa vez São Paulo ficou bravo porque tinha gente que ia só para comer pão. Ele falou assim: quem está com fome que come em casa. Falou bravo São Paulo. E nós estamos vivendo isso. A gente tem ido rezar nas casas. A gente tem pregado a palavra nas casas e toda quinta-feira pregando aqui no templo. No templo e pelas casas. E tem a partilha do pão. Porque quando acaba a oração, sempre alguém fala assim: olha, tem um pãozinho aí para aqui. Então tem sido maravilhosa essa experiência. Eu quero testemunhar para vocês que nessa semana que eu em casa, eu tive a alegria de ouvir o testemunho da Adriana, né, que está aqui. Adriana, quer que o pessoal ver você? Uma salva de palmas para a nossa nova pregadora. E nós filmamos, já está na internet a pregação, o testemunho da Adriana, certo? E ela conta, para minha surpresa, ela estava ali pregando e ela falou assim: tem um ano que eu me converti. Eu falei: como assim? Um ano atrás, ela começou a participar e já estava pregando, e já está pregando lá em casa. E está pregando nas casas aqui no Viver que ela mora, né, pela região de Maria. Gente, que bênção maravilhosa! Um ano e já é pregadora da palavra de Deus. Então eu vejo com alegria que nós estamos mais do que ouvindo a palavra, mais do que orando a palavra, vivendo a palavra como ela está contada em Atos dos Apóstolos. Que você não perca nunca, meu irmão, essa chance de estar aqui no grupo de oração e vivendo isso. Porque quando a gente vai nas casas também, a gente se conhece melhor, a gente cria intimidade. Quando chega aqui no grupo de oração, eu estou vendo um monte de amigos aqui que eu já conheço pessoalmente. Isso é maravilhoso. Eu encerro então